Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog de leitura neste canal. Eu acabei de gravar o vídeo da TBR de novembro, por isso estou aqui com essa roupa e com esse fundo. Ai, sinceramente estou cansada, então não irei mexer em nada agora. Mas eu queria contar pra vocês sobre o que estou lendo, né? Porque finalmente terminei Quarto de Despejo, terminei no dia 1º de novembro, hoje é dia 3 de novembro. Gostei muito, tá? Saio desse livro aí muito impactada. E é isso. Aí, comecei Noites Brancas, do Dostoiévski. Esperava algo diferente? Não sei. Eu só li 32 páginas. Na verdade, nem isso, porque o começo é a introdução, né? A apresentação, que inclusive gostei muito, marquei várias coisas. Ele tem um tom bem... É mais do começo, né? Da escrita do Dostoiévski, antes dele ser preso e tal. Marquei várias coisas. Então ele é mais num tom irônico, talvez, mas melodramático, assim, que me lembra Sofrimentos de Jovem Beata e que eu não sei quanto eu vou gostar. Não é difícil de ler e é super curtinho, né? Talvez desse pra terminar em uma sentada só pra ler, mas não vai ser o meu caso, até porque não tive todo esse tempo. O tempo que tive, ouvi audiobook que estou ouvindo de música lenta da Rainbow Rowell. Eu não fui com muitas expectativas, porque apesar de ter sido livro do mês lá da Reese Witherspoon em algum momento dos anos passados, ele não tem uma nota muito boa no Goodreads, se não me engano. E aí, assim, como eu não tô amando os últimos romances que eu estou lendo, eu resolvi não colocar tanta expectativa no livro. E por enquanto tô gostando. Preciso que a resolução seja boa, assim, sabe? Pra valer a pena. Mas vamos ver. Porque eu realmente, assim, não sei como vai resolver, não sei o que a autora vai colocar como resolução e tô com medo. Espero que seja uma boa solução. Aí fui no sebo, peguei 3 livros, mas estavam baratos. Faz tempo que eu vejo esse aqui, o Tigre Branco, e se eu não me engano eu vi em algum canal por aí, Tigre Branco e tal, e aí tá aqui, romance vencedor do maior prêmio da literatura mundial, o Man Booker Prize, 2008. E, cara, vi lá, tava R$5, peguei. É daquelas edição pocket, a página branca, mas peguei. Aí, gente, isso aqui. Faust. No Caminho de Swan, que é o primeiro livro. Nossa, inclusive tem uma dedicatória. De Em Busca do Tempo Perdido, que, assim, não é um projeto, pra mim, tão pros próximos meses e anos, sabe? De ler. Mas em algum momento. E tava R$12,90. E essa ediçãozinha que a editora abriu, mas enfim, de tecidinho e tal, bonitinha, capa dura. Então, é isso. Tá meio amarelado? Tá. Mas é isso. Peguei. E, gente, vocês não sabem o que encontrei. A Sombra do Vento em alemão. Da editora Fischar. E eu tenho A Sombra do Vento, não li ainda. Talvez para uma releitura fosse melhor, mas também tava baratinho, tava R$8,50. Mas quem sabe daí eu já leio em alemão, acompanhando com o português para alguma coisa que eu precisar. Eu não sei como é a escrita do Japão, se é complicado ou não. Não parece ser, mas tem vários nomes de lugares e tal. Não sei se vai me dificultar. Mas assim, é difícil ter um livro em alemão, um livro conhecido. Então eu peguei, não tava caro. Uma ediçãozinha que... Nossa, pra edições da Alemanha, geralmente o papel é tão fininho, esse aqui é bem de boa. Então, livro, cheiro de sebo. E peguei esses 3 livrinhos. Mas é isso, queria começar esse vlog pra poder ir contando pra vocês o que eu for lendo ao longo da semana. Tenho que arrumar essa baguncinha de livros que eu peguei pro vídeo de TBR, que tá tudo aqui agora. E ver onde eu vou enfiar esses livros que eu peguei no sebo. Eu não tenho espaço na minha estante.
Oi, gente. Hoje é quinta-feira. Não consegui falar com vocês nos últimos dias, mas hoje sim vim para as atualizações. Então, que eu queria ter contado para vocês na terça e na quarta, assim, que eu fui terminando, mas vou conseguir contar hoje. Ainda tem barulho do lado, mas vocês vão ter que relevar, porque senão eu nunca vou conseguir vir aqui falar para vocês. Então, terminei terça-feira, não, quarta. Não, hoje é quarta, hoje é quinta. Tô perdida. Terminei na terça o audiobook de Slow Dance. Eu gostei. Achei fofinho, achei legal. A questão lá de ser uma boa justificativa e a volta me convencer, eu dei 4 estrelas porque eu realmente gostei. Tive algumas questõezinhas ali com o fato de eu não conhecer muito sobre o personagem masculino, fora dessa amizade e romance com a personagem. A personagem em si é um pouco chatinha, mas eu gostei dos dois, sabe? Como casal, do romance em si. Só essa parte da resolução não me convenceu, porque foi, sabe? Não falou das dificuldades que foi nessa resolução. Pareceu muito simples, mas ao mesmo tempo todos os problemas que faziam isso não ser uma solução possível antes não foram detalhados. Por que agora foi possível, sabe? Anos antes o problema era o mesmo. E agora o problema foi passado por cima sem que trouxesse grandes dificuldades. Então, ficou meio por isso mesmo, tá? Então, aí o 4 estrelas foi mal, tá? Alta porque eu realmente me diverti. Foi como o audiobook é sempre mais tranquilo, assim. Talvez se eu tivesse lido em e-book, eu não tivesse dado uma nota tão alta. A experiência do audiobook é sempre mais rápida, mais fluida, né? Então, depois disso, eu terminei Noites Brancas, que eu falei que era rapidinho, lá na quarta-feira mesmo eu terminei. Tem até um pequeno conto do mesmo ano aqui no final, então termina Noites Brancas em si, depois tem nessa edição esse conto aqui, Poltsunkov. Eu não falo russo, como deu pra perceber. E eu gostei, tá? Então, tradução do Rubens Figueiredo. Eu tava falando, né? Não sei se eu gostar, tem um tom meio Werther, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Mas eu me interessei, assim. O final é meio brusco, mas eu me interessei pelo jeito que foi conduzido, principalmente a menina ali, né? A jovem, de não lembro se é 17, 18 anos. Mas eu gostei. Realmente, assim. Eu dei 4,75. Não, 4,5? 4,5, eu acho. Ai, 4,75. Não lembro! O fato é que eu gostei bastante. Uma experiência legal. É claro que super curto, né? Uma história curta. Então, eu acho que é classificado como novela, talvez, né? Então, não dá pra se aprofundar tanto, mas é bem interessante. E aí, comecei hoje e já terminei, porque é um audiobook super rapidinho, né? É um livro super curto também, uma história curta. Eu acho que é classificado como conto, talvez, mas agora eu não sei. Que é o livro do xadrez, do Stefan Zweig. É o último livro dele, antes dele falecer. Eu tenho um outro livro dele aqui que eu ainda não li, que eu inclusive recebi da embaixada da Áustria. Eles estavam dando, era só mandar um e-mail lá, eu mandei, recebi em casa, e a própria tradução de um grupo de estudos de Stefan Zweig aqui no Brasil. Então, ele é austríaco, e eu até ia ler o livro do xadrez em alemão, mas tava lá o audiobook, eu precisava de um audiobook e eu achei legal, porque era menos de 2 horas, e não é uma escrita complicada, nada que fosse complicado acompanhar em audiobook, né, porque tem que selecionar bem os audiobooks pra não ser uma coisa que eu não consiga prestar atenção, se for uma escrita difícil, né. Então, era bem tranquilo, e é da edição da Fósforo, tá?
o livro do xadrez, mas foi uma produtora que fez o próprio audiobook, né? Teve a licença lá da Fósforo e fez. E eu gostei muito, gente. Eu dei 5 estrelas. Fazia tempo que eu não dava 5 estrelas pra alguma coisa, né? Claro que, por ser um conto, né? Uma história curta, também a gente não tem aquela... Todos os fios vão se amarrar, tudo, né? Vai ter uma continuidade. Então, basicamente, a história do livro do xadrez vai contar ali um personagem que é meio não se dá bem nada, uma criança que não consegue aprender direito, mas daí um dia lá com 15 anos ele tem contato com o xadrez e percebem que ele é incrível no xadrez. E aí ele vai num navio, o nosso narrador tá nesse navio, vindo pro Rio de Janeiro, e nesse navio também aparece um outro personagem ali, a gente vai ter um pouco de contexto do nazismo, pros austríacos, e vai ter, né, esse outro cara ali que vai contar a parte da vida dele. Então, super legal, assim, porque tem personagens distintos e histórias distintas, bem legal, bem curtinho, tem 88 páginas, se eu não me engano, a edição do livro em si físico. E eu gostei. É difícil, assim, eu amar um livro curto que não me deixe com essa sensação de que falta algo, sabe? Eu sei que é uma questão minha. Mas eu gostei muito e fiquei empolgada para ler outras coisas do autor, né? Claro que eu tenho esse aqui, mas não sei quando e o que eu consegui ler. E estou lendo Orbital, da Samantha Harvey. Eu tava com altas expectativas, mas não sabia mais ou menos como que ia ser exatamente tratada essa questão, né? Eu li, acho que foram 3 capítulos, mas 38 páginas, de qualquer forma. São capítulos curtos, que eu gosto muito. E tá bem interessante. É uma escrita interessante, mas não é difícil, sabe? Tem coisas legais, uma palavra muito fraca, né, pra isso. Mas que não é super rebuscada, que te dificulte de ler. É muito legal. Então, basicamente, pessoas estão ali nessa nave em órbita pela Terra. Eles vão ficar 9 meses, né, nessa nave, fazendo ali os experimentos científicos. E a gente vai descobrindo sobre essas pessoas, o que eles estão fazendo lá, o que tá acontecendo, mas de um jeito... não uma historinha comum. Cara, eu tô gostando muito. Por enquanto estão se cumprindo as expectativas. Então, tradução do Adriano Scandolara para DBA, editora. E vamos ver aí quando que eu vou terminar. Por enquanto eu tô lendo só esse. Tenho que achar mais algum audiobook pra eu ouvir. E eu não lembro se eu tenho alguma coisa em e-book lá na minha lista, né? Porque eu tenho bastante livro físico na minha lista pra esse mês. Mas eu não lembro se eu tenho um e-book. De qualquer forma, se eu não tiver, eu vou pegar. Porque daí eu vario. Mas eu tô gostando e tô conseguindo pegar esse livro em momentos diversos. Então, como são capítulos curtos, não me dificulta. Então, vamos ver. Quem sabe ou um audiobook ou um e-book só pra dar uma diversificada. Porque quando eu tô lendo só um livro, eu acabo... se eu não quero pegar ele agora, por exemplo... Mas o outro, às vezes eu quero, ou vou arrumar alguma coisa em casa eu consigo, vou fazer alguma outra coisa que consigo ler o e-book, mas não o livro físico. Então, eu acabo conseguindo lendo mais se eu tenho pelo menos, né, 2 ali pra dar uma mudada. Se eu tô lendo só um e aquele momento não vai, não é o caso com esse agora, tá? Mas caso aconteça, eu acabo lendo menos do que eu conseguiria num dia. Então, não tá sendo necessário agora, mas eu quero ter algum backup antes que seja necessário, porque daí se é necessário começar outro, aí fica ainda mais complicadinho. Então, aviso vocês aí nos próximos dias o que eu tô lendo e como está sendo. Parece um livro maior, eu achei que tinha mais páginas, são 190, mas eu achei as folhas bem grossinhas e aí dá uma sensação de que é mais, assim. Mas são 190 páginas, então não vai ser
muito complicado de terminar. Oi, gente, chegou um pacote. Eu vou abrir com vocês. Eu, obviamente, não ia comprar esse livro, mas eu precisava comprar uma máscara pigmentante pro meu cabelo, e aí eu vi que tava em promoção um livro que já estava no meu carrinho na Esquenta Black, e realmente estava mais baixo o preço do que eu vi já há algum tempo, né, que ele tá no meu carrinho, porque eu ouvi o podcast da Rádio Companhia, né, da Companhia das Letras, o podcast que o Caetano Galindo e o Sérgio Rodrigues estão falando sobre... no podcast eles estão falando sobre inteligência artificial e tal, e o livro novo do Sérgio Rodrigues sobre escrita, mas não é por isso que eu comprei o livro, mas eles falaram, sempre no começo do podcast, a entrevistadora pergunta para os convidados o que eles estão lendo, o que eles indicam, e acho que os dois estavam lendo / indicaram esse livro, então eu comprei, na verdade comprei não, né, eu deixei lá no carrinho, e aí quando eu vi que estava mais barato eu comprei. Últimos Contos, do Anton Chekhov, tradução e apresentação Rubens Figueiredo, pela Todavia, um solzinho, então por isso que tá dando reflexo, mas eu não li nada do Chekhov ainda, e tem vários livros, né, de vários contos, assim, que eu tinha visto ali, né, pensado o que eu li primeiro. Talvez eu não devesse ler os últimos contos primeiro, tanto faz, mas eles recomendaram, os dois recomendaram, eu pensei, bom, deve ser bom, né? Tinha um outro, acho, dessa mesma coleçãozinha, que é Os Murriques e Outros Contos, Mujiques, eu falei Murriques, enfim. Mas eu sempre via na livraria e tal, mas esse aqui eles falaram e tem 4 contos, se não me engano, agora eu não lembro bem, mas acho que são 4. De qualquer modo, tava precisando ler um Chekhov, tava precisando ler algum outro russo que eu ainda não tivesse lido, e vamos lá, em algum momento vem aí, né? Como é conto, é um pouco mais tranquilo, mas eu não sei quando eu vou ler. Vou tentar começo do ano que vem. Que meio que eu já sei o que eu quero ler em agora novembro e dezembro, né? Mas eu vou informando vocês. De qualquer forma, comprei. Essa foi minha compra da esquenta da Black Friday. E permanecerá assim, porque eu não posso gastar. Eu tô descabelada assim, que eu vou me arrumar pra sair agora à noite. E eu, enfim, tô descabelada, preciso ver o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu não tinha falado pra vocês ainda que eu comecei, acho que foi ontem na academia, o audiobook da Natalia Timmerman, As Pequenas Chances, o nome? As Pequenas Chances, sobre a morte do pai dela, reflexões, coisas, e eu nunca li nada dela, mas eu tava pensando se eu pegava um e-book, falei, acho que na última parte do vídeo, né? E-book, audiobook, eu começo, e não tava nos meus planos pra novembro, mas vi esse audiobook lá, pensei, vou começar, é curtinho, tem mais 5 horas o audiobook, se não me engano, então comecei, e eu ouvi 21%, algo assim. Semana que vem já devo terminar, se eu ouvir só na academia. É meio pra baixo, assim, pra ler na academia, né? Mas, tudo bem. Costuma ser assim mesmo com os meus audiobooks. E tô lendo Orbital ainda, não comecei nenhum e-book. E eu ia começar o de The Bones Beneath My Skin, Os Ossos sob a minha pele, do TJ Klune, mas talvez eu pegue esse como audiobook mais pra frente, então ainda não sei. Ontem a única coisa que eu fiz foi ouvir o audiobook, eu não consegui ler nada, até tive um tempo de noite, mas fui dormir, e hoje dei aula, também li bem pouco, li, sei lá, nem 10 páginas ainda de Orbital, e hoje a leitura foi bem fraca. Tomara que amanhã seja melhor, mas realmente não tava muito a fim de me forçar hoje, não. Arrumei a casa, fiquei de boa, nem ouvi audiobook, tava assistindo Breakpoint na Netflix, tênis. Nem assisto muito tênis, mas
Desde que eu li Carrie Soto is Back, Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid, eu dou uma olhadinha de vez em quando no tênis, então eu tô assistindo aí o negócio da Netflix. E é isso, um beijo. Vou finalmente poder falar para vocês de Orbital, da Samantha Harvey, traduzido pelo Adriano Scandolara. Terminei hoje e faltava só 20 páginas para eu ler, li agora e é incrível, esse livro é incrível. Eu nunca sinto vontade de escrever, principalmente não escrita à mão, minha letra é horrível e, enfim, e escrevi várias coisas que eu achei sobre o livro. Bizarro, assim, bizarro. Dei 5 estrelas e favoritei. Eu vou escrever um pouco mais, vou pegar o notebook para escrever um pouco mais, assim, sobre coisas que eu achei, colocar citações no meio. Já salvei as citações no meu Notion, na minha pasta, que vocês podem ver que eu marquei várias coisinhas. E é difícil, assim, de resumir o que eu achei, por isso que eu quero escrever um texto sobre. Não sei se fazer um vídeo, talvez usar o texto como roteiro, mas é uma narrativa diferente. Eu já falei pra vocês a sensação que ela dá, então eu gostei. Mesmo sendo um livro que não tem muito plot, não tem muitos acontecimentos por si só, coisas que você fica, meu Deus, ou que você fica curioso, não é um livro assim, e mesmo assim é um livro que eu não senti passar, não foi difícil de ler e ao mesmo tempo não foi demorado, não foi super fluido, foi super bom. Não tem outra palavra assim, porque mesmo sendo um dia, sendo ali eles, né, nas órbitas e a gente conhecendo um pouco desses personagens e um pouco da vida de pessoas próximas a esses personagens ali na Terra, mesmo assim é muito interessante, até difícil de saber como que a autora fez para que fosse tão interessante continuar assim esse livro. São reflexões assim de um jeito não forçado. Os pensamentos que eles têm assim são cheios de dualidades, ao mesmo tempo que eles estão pensando ali de uma forma, eles não se contradizem, mas eles refletem que pode ser na verdade o oposto, né, do que eles argumentaram ali. Na verdade, são várias, né, dualidades que são trazidas ali. Eu anotei algumas aqui sobre a vida, né, ser ampla ou curta, o homem ter grandeza ou ele é pequeno, né, em comparação com o universo, ou seria pequeno. E parece bobinho falando assim, mas o jeito que é trazido no livro não são reflexões pequenas, assim, tá? É heroísmo ou é idiotice, né? É curiosidade ou ingratidão? Essa questão de desejar estar no espaço. Eles estão adquirindo ali os conhecimentos, mas eles ao mesmo tempo são um meio para um fim, são ratos de laboratório, né? Porque o conhecimento que eles estão adquirindo ali não vai ser usado para eles, né? Vai ser usado lá para frente, no futuro. Eles estão indo rápido, mas ao mesmo tempo eles estão parados. Eles estão girando? Não, eles estão caindo. Muitas questões de futuro, de presente. É difícil de descrever esse livro porque tem muita coisa ao mesmo tempo que não acontece muita coisa, sabe? Tem até uma reflexão sobre o quadro Las Meninas, toda uma interpretação ali que o personagem faz, e não é nada forçado, assim, é algo que vem de um postal da esposa, e aí ele pensa sobre aquilo, e é muito, muito bem feito, sabe? Eu vou ler algumas citaçõezinhas para vocês que eu mais gostei,
E a que eu anotei aqui em vermelho, mas não deve jamais esquecer qual é o preço que a humanidade paga pelos seus momentos de glória, porque a humanidade não sabe quando parar, não sabe quando dizer chega. Esse é o pensamento que uma das personagens está lembrando que a mãe dela falou, porque a família dela passou por várias questões e provações. Nossa, tem tanta coisa que eu gostaria de ler, né? Como na dança das cadeiras, quando há uma cadeira a menos que o número de humanos que precisam delas. Mas enquanto a música está tocando, o número de cadeiras é insubstancial e todo mundo continua no jogo. É preciso não parar. É preciso continuar se mexendo. E foi só depois que a mãe lhe deu a foto, antes da missão, que ela se lembrou desses pensamentos todos e sentiu o peso deles, a força do passado e como o passado é tão furtivo em moldar o futuro, porque ela tem certeza de que foi essa foto que gerou nela o primeiro pensamento sobre o espaço. Ela sabe que não é invencível, quer dizer, mas vem de uma linhagem que escapou pelas rachaduras e a fissura da história, que encontrou uma saída enquanto tudo desabava. Escolha uma única criatura sobre esta terra e sua história será a história da terra. Ele pensa de repente. Ela poderá lhe contar tudo, aquela única criatura. A história completa do mundo, o provável futuro do mundo. É só isso que essa grande empreitada humana de exploração espacial significa no fim das contas, ele pensa. Uma migração animal. Uma aposta de sobrevivência. Um canto que se repete disparado contra o nada. Um canto de animais territoriais. Existimos agora num desabrochar fugaz de vida e sapiência, um estalo dos dedos de uma existência frenética. E é isso. Esse estouro estival da vida é mais bomba do que semente. Essas eras fecundas avançam com rapidez. Enfim, tem muita coisa que eu marquei e passei ali para eu ter acesso, além, né, do livro, para não ficar assim perdido, justamente também porque eu quero usar para escrever um texto sobre, né? E ai, gostei muito. Não terminei ainda o audiobook de Uma Pequena Chance, da Natália Timmerman. Vou terminar possivelmente amanhã. Nem fui pra academia hoje, então vou editar esse vídeo aqui agora, postar. E é isso. No próximo vlog eu conto pra vocês o que estou lendo. Não sei quando encontrarei um outro livro tão produtivo no sentido de reflexões escritas, mas valeu super a pena. Um dos melhores aí do ano, com certeza. Um beijo e até o próximo.